Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada em como uma nova arquitetura de IA, a chamada Geração Aumentada por Recuperação, ou RAG, está mudando o jogo ao conectar modelos de linguagem a dados externos. Mas, sabe, junto com esse poder todo vem um baita desafio de segurança. Um desafio que é bem mais complexo e meio que escondido. Então, bora lá mergulhar nisso. Para começar, fica aqui uma pergunta para a gente pensar junto. E se a maior força de uma IA fosse, na verdade, o seu maior ponto fraco? Os sistemas RAG tiram toda a sua força de dados que vem de fora, né? Só que é justamente essa ponte com o mundo externo que abre uma brecha, uma nova e perigosa frente de ataque. E isso nos joga direto na nossa primeira sessão, uma nova fronteira de confiança. A gente está saindo de um mundo onde a segurança de IA era basicamente proteger o modelo em si, sabe? Agora o cenário é outro, completamente novo. O foco agora está todo nos dados. Olha só essa comparação. De um lado, no LLM tradicional, a preocupação era toda em blindar o modelo contra ataques diretos, né? Simples. Mas com o RAG A, com o RAG o jogo vira completamente. O ataque principal agora é indireto. O foco do atacante é envenenar, manipular os dados lá fora, aqueles que o sistema vai buscar depois. E tem uma citação que, nossa, resume isso perfeitamente. No RAG, os dados externos controlam o raciocínio. A confiança é transferida do modelo para o banco de dados. Então o ponto-chave aqui é o seguinte: o que a gente precisa proteger de verdade não é mais só o modelo, é a cadeia de dados inteira que alimenta ele. Ok, então vamos mapear essa nova área de ataque. A melhor forma de imaginar o pipeline RAG é pensar nele como se fosse uma cadeia de suprimento, sabe? Uma supply chain de dados. E assim como qualquer outra, ela pode ser contaminada. Esse diagrama aqui é basicamente um mapa dos perigos. Dá para ver claramente 4 pontos principais de vulnerabilidade. Eles vão desde a hora que os documentos entram no sistema até o momento exato em que a informação é injetada no prompt do modelo. Cada um desses passos é uma porta aberta para um ataque. Vamos quebrar isso em partes, então. Primeiro, a ingestão. Se a validação for fraca, já era. Dado malicioso entra facinho. Depois, na hora de gerar os embeddings, informações super importantes como quem escreveu o documento, qual a intenção, tudo isso simplesmente some. O terceiro passo, a recuperação semântica, é o mais arriscado. Por quê? Porque o sistema está programado para achar o que é relevante e não o que é seguro. E por último, na injeção de contexto, aquilo que foi recuperado pode simplesmente mudar o comportamento do modelo. Agora, olha que loucura isso aqui, o tal do ponto cego semântico. Depois que o sistema faz um embedding, um documento legítimo e um malicioso viram, para todos os efeitos, a mesma coisa, vetores numéricos que não dá para distinguir. E a legenda mata a charada. O sistema não está quebrado não, ele está fazendo exatamente o que foi mandado, buscando o que é semanticamente parecido e ignorando totalmente se a intenção por trás é boa ou ruim. E para explorar essa brecha, existem basicamente duas táticas. A primeira é o envenenamento passivo. É tipo, o atacante planta a sementinha do mal lá nos dados e fica só esperando. Já a manipulação ativa é mais cirúrgica. O conteúdo é criado de um jeito tão esperto que ele se torna super relevante para perguntas importantes, garantindo que o sistema vai buscar ele. Bom, até agora a gente falou muito da teoria, né? Mas vamos deixar essa ameaça bem mais real, bem mais palpável. A gente vai ver agora a anatomia da falha, com 3 casos reais onde essas vulnerabilidades causaram problemas sérios de segurança. Então, os 3 exemplos que a gente vai dissecar cobrem a cadeia toda. Primeiro, uma falha na entrada de dados, a ingestão, com o Microsoft 365 Copilot. Depois, uma falha na busca, na recuperação, que rolou com os plugins do ChatGPT. E para fechar, uma falha na hora de gerar a resposta, que foi vista em assistentes conectados na web. Vamos começar com a falha de ingestão. Imagina a cena com o Microsoft 365 Copilot. Instruções maliciosas escondidas no meio de meias da empresa foram tratadas como se fossem confiáveis. Qual foi o resultado? Dados corporativos sigilosos vazaram durante resumos que deveriam ser rotineiros. E tudo isso por quê? Porque o sistema simplesmente confiou cegamente na fonte de dados, que nesse caso eram os e-mails. O segundo caso é a falha de recuperação, que aconteceu lá em 2023 com os plugins do ChatGPT. Basicamente, os plugins buscavam páginas na web que não eram verificadas, e essas páginas vinham com comandos escondidos que passavam por cima das regras de segurança do modelo. É um exemplo clássico de injeção de prompt indireta. O assistente acabou sendo manipulado e a OpenAI teve que desativar a função por um tempo. Agora o terceiro caso, uma falha de geração. E aqui, olha que interessante, o problema não foi um ataque, mas sim uma falha de organização, de governança.
Assistentes online acabaram buscando documentos velhos, obsoletos, simplesmente porque ninguém estava gerenciando o ciclo de vida desses dados. O resultado? O sistema começou a dar orientações erradas, baseadas em informações que já não valiam mais. Isso tudo leva a gente para um perigo que é silencioso, mas, nossa, é muito perigoso. O tal do output drift, ou desvio de saída. Não é uma falha que acontece de uma hora para outra, sabe? O envenenamento no sistema RAG vai mudando o comportamento dele aos pouquinhos, de forma sutil. E é isso que faz dele um pesadelo. As respostas erradas parecem fazer todo sentido e os registros do sistema mostram que deu tudo sucesso. Fica quase impossível de detectar. Beleza? Com todas essas ameaças complexas na mesa, qual é a saída? Bom, é hora de falar do plano de resiliência. A gente precisa construir uma defesa em camadas. Não dá para depender de um ponto só para segurar a barra toda. E aqui está o plano completo. A estratégia de defesa tem que ter controles de segurança em cada pedacinho do fluxo de dados, desde que a informação entra até a hora que a resposta sai. Como diz ali na legenda, cada etapa precisa ser validada de forma independente. Uma não pode confiar cegamente na outra. A primeira camada de defesa foca em isolar e organizar a entrada de dados. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que precisa ter um processo super rigoroso para revisar e aprovar qualquer documento novo. Também significa controlar o quão atuais são os dados para jogar fora o que é velho automaticamente. E, claro, usar controle de acesso por função para só quem pode mexer. Depois vem a segunda camada de defesa, que entra em ação em tempo real enquanto tudo está acontecendo. Aqui a gente usa umas barreiras de proteção, os tais guarda-reios de contexto, para segurar as ameaças. Isso envolve criar limites bem claros para separar as instruções dos dados que o sistema buscou, limitar o tanto de texto de fora que pode ser injetado e, o mais importante de tudo, ficar de olho o tempo todo em qualquer desvio de comportamento do sistema. E com isso a gente vai chegando na nossa conclusão. Tudo o que a gente viu até agora aponta para uma nova realidade na segurança de IA. É uma virada de chave, um novo jeito de pensar que coloca os dados no centro de tudo. Essa imagem aqui, nossa, ela ilustra a mensagem principal de um jeito fantástico. Em sistemas RAG, a busca de dados não é só um detalhe para fazer tudo funcionar mais rápido. É a principal linha de defesa, a fronteira da segurança. O escudo, a proteção tem que estar ali, no recuperador, que é o coração do sistema. E para a gente fechar, fica aqui uma orientação final que é muito poderosa. Desenvolva o sistema já partindo do princípio que seu banco de dados vetorial tem intenções hostis lá dentro. Essa mentalidade de confiança zero com os dados, sabe, não é mais uma escolha, é uma necessidade absoluta nessa nova era da inteligência artificial.